A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui Refletindo com Joana pela Web Rádio Fraternidade. Que Jesus nos abençoe em mais esse dia e nós vamos continuar falando aí sobre a conquista de si, né? Que é uma autossuperação. Pensando que nós reencarnamos para progredir, para crescer como espíritos imortais, a conquista de si começa nessa observação interna, segundo Joana de Ângeles, porque eu preciso entender o que se passa dentro de mim. Eu quero trazer dois conceitos aqui da psicologia analítica também, que é bem importante para nós, que é o diabolos, os símbolos. Então, diabolos é tudo aquilo que desintegra, que separa. Símbolo, tudo aquilo que une, que traz essa união dos opostos. Então, nós temos sombra e temos luz. Quando eu simbolizo essas duas coisas, quando eu deixo esse movimento interno das minhas sombras, dos meus complexos, aquilo que eu trouxe da outra vida para cá e que tem me atrapalhado como falhas, como desequilíbrios, como vícios, tendências negativas, essa parte sombra. E sombra não quer dizer que é só essa parte negativa. Segundo Jung também, a sombra traz coisas positivas, traz coisas boas, né? Então, trabalhar o que impede o meu ego aqui, impede que esses conteúdos que não são tão bons, que foram reprimidos, foram introjetados, e que eles vêm, às vezes, me assolando como complexos, né? Como raivas intensas, medos intensos, e por aí vai, né? Então eu preciso começar a ver dentro de mim o que isso e quando isso acontece nas minhas relações, nas suas relações, como que isso acontece. E aí eu vou simbolizar isso, eu vou trazer um outro elemento para unir. E a união desses dois opostos forma um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é fundamental para que eu tenha uma autorregulação emocional, um entendimento sobre o que eu quero, o que eu não quero, o que eu sinto, o que eu não sinto, o que eu desejo, o que eu não desejo. E o desapego nessa autossuperação e autorregulação, nós encontramos aí o desapego, que é o desapego do ego. Ou seja, eu até trouxe aqui, olha, o ego, ou o próprio orgulho, é um dos maiores obstáculos na busca pela harmonia espiritual. A espiritualidade no próprio Evangelho traz para nós, quem tiver o Evangelho em casa, a leitura é orgulho e humildade. Então, essa é uma leitura grande do Evangelho, uma das maiores do Evangelho, mas que ela traz realmente essa questão do quanto que o orgulho ainda me obstaculiza, né, me impede de ter um pouco de humildade em relação ao que eu sou e ao que eu não sou, né? E ele diz, a doutrina espírita ensina a importância do desapego de valores materiais e egoísticas ou egoístas, priorizando o amor e a solidariedade. Então, quando nós entendemos que a doutrina espírita traz esse processo de transformação, de desapego, quanto mais apegado, quanto mais enrijecido nesses apegos, eu diria, quanto mais cristalizados esses apegos dentro de nós, o orgulho vai se sobressair. Essa questão da humildade, das virtudes, da busca e do crescimento, dessa conquista de si mesmo, em se superar, né? Superar o quê? Vícios e imperfeições morais, condições éticas que eu ainda não adquiri, né? Que eu preciso adquirir no contexto de vida. Então veja que, se a gente for olhar panoramicamente, né,
uma visão panorâmica da nossa vida, é importante fazer isso, viu? Quando você tiver um momento mais tranquilo, faça uns minutos de meditação ou faça uma oração e suba um pouquinho mentalmente, olhe para você, olhe para a sua vida, observe o que você tem feito, quais os seus maiores apegos, quais as suas maiores virtudes, quais aquelas coisas que você consegue fazer tão bem. Fortaleça isso, né, em contrapartida, simbolizando esse processo que ainda trazemos de imperfeições, né? Então, o desenvolvimento da humildade, que é uma virtude difícil, né? Nós estamos começando a entender o nosso tamanho, para quando esse tamanho de entendimento espiritual corrobore, né? Dê condições, dê suporte para a nossa alma, para que a gente saia desses apegos mais grotescos, mais rígidos da nossa psique. E a gente aprende, né, a viver assim, e às vezes a própria vida aqui na Terra está cheia de convites para que a gente realmente se descompense um pouco e se apegue às situações, né? As mídias sociais, a internet tem trazido muito esse aprisionamento e tem trazido muitas coisas boas também, né? Então veja, olha, de novo o diabolos e os símbolos, né? O que separa a minha psique desse lugar de crescimento e o que me une a minha psique nesse lugar de crescimento. Então é aí que a gente começa a entender, meus irmãos, que é fundamental essa conquista de si. É fundamental entender esse processo que você está vivendo. E aí cabe buscar, dentro da caridade, que é a virtude central, né, da doutrina espírita, que deve ser cultivada. A gente precisa cultivar, é uma obrigação moral nossa. A compreensão, o perdão, a benevolência, a fraternidade, a paciência. Então, quando eu começo a entender que a humildade é uma virtude e é uma das mais difíceis de conquistar, mas que ela é essencial para a verdadeira autotransformação, autossuperação, então eu preciso saber o meu tamanho, nem mais, nem menos. Eu tenho um tamanho, você tem seu tamanho, você tem suas qualidades, você tem suas conquistas que são muito importantes, mas tem um tamanho. Então, quando eu entendo isso, fica mais tranquilo, não diria fácil, mas mais tranquilo, começar a aceitar esse orgulho que ainda, né, a soberba, essa questão do nariz empinado, né, que a gente fala. Aqui em Minas a gente fala muito isso, né? Essa pessoa tem o nariz empinado, que ela sempre olha por cima, né? Não consegue aceitar nenhuma comparação entre outra pessoa, e toda comparação, toda ameaça a esse ego, que na verdade ainda é muito frágil, né? Porque o orgulho nos fragiliza, né? O egoísmo nos fragiliza. Quando eu estou nesse movimento da caridade, da compreensão, do entendimento, isso me fortalece, isso me une ao símbolo de novo. Vai simbolizando a minha vida, vai encaixando, vai trazendo outros elementos, né? Então é bem legal isso, né? O aprendizado que a doutrina espírita traz, ele é contínuo. Então, hoje nós estamos falando de conhecimento de si, essa conquista de si, nesses programas que estão seguindo, e vamos falar mais um pouco. Eu estava olhando o material aqui, ainda temos materiais aqui para a gente trabalhar as dinâmicas terapêuticas para a conquista do si, que eu vou trazer no próximo programa, para que a gente comece a aprender a lidar, né, com esses desafios, as dificuldades, as nossas emoções. E já vou dizendo a você, não tem como eu tirar medo da minha vida, não tem como tirar raiva, tristeza, alegria, afeto, nojo. São emoções básicas, né? Ansiedade como uma emoção também disfarce, mas
é uma das emoções disfarces. Então veja, quando a gente começa a entender que me conquistar, me conhecer, é de suma importância. A importância que isso tem, nós falamos aqui já com o nosso querido Sócrates, né? O Conhece a Ti Mesmo. Santo Agostinho trouxe isso na questão do Livro dos Espíritos, 919. Mas eu quero trazer no próximo programa, então, para você, a dinâmica terapêutica para a conquista de si. Então, eu já vou deixar aqui anotado, que eu acho bem legal que a gente vai traçando alguns roteiros, né? Simples, mas não é que é obrigado a seguir esse roteiro, mas que dê um norteamento para nós, tá? Um grande abraço para você, fique em paz e até o próximo programa. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.